Olá, meu nome é Fábio Chico e a gente aqui vai começar a conversar um pouco sobre C++. Mas uma dúvida constante que sempre chega até mim é como botar o ambiente do C++, que IDE escolher, que ambiente colocar. E assim, uma coisa é a ser levada em consideração são os seus gostos, são as suas necessidades e também o que a empresa onde você trabalha usa, né? Mas dentro das opções que a gente tem para o Windows, existem várias alternativas. A primeira alternativa, que é a mais antiga e que era mais multiplataforma, era a gente fazer a instalação de um subsistema Linux, como o MingW ou MingWin, né, e o SigWin também, que você conseguia ter o subsistemazinho Linux e ter o GCC junto ali. O GCC é um dos compiladores, tá? Que existem, são dos mais famosos, dos que mais têm bons resultados também. Mas quando você está em Windows, muitas vezes você está querendo uma solução puro Windows. E existe um compilador, que é o compilador Microsoft C. Esse compilador Microsoft Visual C++, foi desenvolvido para ser totalmente integrado no Visual Studio, né, a versão grandona. E aí, para a gente poder colocar o Visual Studio dentro da nossa história, a gente precisa baixá-lo. Então eu vou agora, para poder a gente ver esse caminho com o Visual Studio, tá? Vamos abrir o navegador. No navegador a gente vai pesquisar por Visual Studio Community, o primeiro link, né? Que é o link onde a gente vai estar falando, onde vai se ver a site da Microsoft para a edição Community dele. A Community é gratuita para uso, tá? Tudo que você puder colocar lá, você vai ter a possibilidade de utilizar gratuitamente, mas tenha em mente que o Visual Studio ele é uma ferramenta gigante, então assim ele vai consumir muitos recursos da tua máquina, tá? Não significa nem um pouco de que ele é uma ferramenta ruim, ele é uma ferramenta ótima, é uma excelente IDE, mas ele é uma ferramenta custosa em termos de recursos. Então, você vindo para cá, download, e aí o download vai fazer o download desse arquivo, que é o instalador do Visual Studio, né? 3.8 MB, rapidinho, super tranquilo, tá? E se você quiser ver mais coisas, tem aqui mais informação, tutoriais em vídeo, tudo para poder você trabalhar até com C++, tá? Com C++, com .NET e tudo mais. Até outras questões também, ele já tem muita documentação. Então, visto isso, a instalação do Visual Studio é muito direta, tá? Você não tem muito por que ficar na dúvida se você vai conseguir fazer, se você não vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer. Alguns conselhos que a gente precisa dar. Primeiro, o instalador ele é ferramenta de uso do próprio do próprio sistema, da própria IDE. Então, você deve de tempos em tempos visitar o instalador para fazer a atualização, para fazer a modificação do ambiente, acrescentando, retirando partes dela, né, botando novas features, retirando novas features, é pelo instalador que você faz isso, tá? Então aqui eu tenho esses dois itens já instalados e só para mostrar para vocês uma tela que aparece na instalação, vou clicar aqui no modificar. E vocês vão ver que tem esses blocos aqui, tá? Cada bloco desse mostra cada uma das capacidades que o Visual Studio pode atender. Então a gente tem desenvolvimento web com ASP.NET e obviamente as linguagens do .NET Framework, para o desenvolvimento para Azure, que você trabalha com os SDKs de nuvem, né, e da própria nuvem da Microsoft. Você pode trabalhar o desenvolvimento Node.js, Python, tudo isso. Cada bloco desse habilita todas as funcionalidades ou te dá a opção de selecionar as funcionalidades que você quer acrescentar no Visual Studio, tá? Então aqui é muito diferente daquela ideia de extensão. Não é extensão. Você está se preparando para ter tudo do bom e do melhor para aquela tecnologia que a Microsoft pode te oferecer, tá? Então é muito
uma filosofia um pouquinho diferente de uso, tá? Mas o que nos importa quando vocês estiverem implantando? Vocês vão chegar nesse daqui, ó, desenvolvimento para desktop com C++, e vocês vão marcar isso aqui, tá? Esse é o que nós precisamos. Não precisamos de nenhum outro. Veja que eu estou aqui, ó, não tem nada marcado. E só para vocês perceberem o quanto que custa em termos de recursos, olha o que acontece aqui. Ele faz a estimativa do total necessário de espaço para poder instalar aquilo que você está selecionando. Como eu não mudei nada, ele está dizendo de que 0 bytes serão necessários. No momento que eu retiro, olha o que diz: 6.62 GB livres, se eu tirar, né? Isso é só para mostrar o quanto que ele é realmente, assim, tem de tudo dentro dele, tá? Ele é pesado, mas se você tem máquina para isso, se você realmente é o caminho que você tem que trilhar, porque é uma ferramenta muito boa, então use ele tranquilamente. Eu não vou modificar aqui, mas você precisa passar por isso e marcar essa, tá? É, aqui do lado você não precisa mexer em mais nada, mas existem várias outras opções aqui. Eu não recomendo vocês botarem todas elas não, tá? Deixa com o padrão mesmo, porque essas outras aqui, pronto, tem as versões diferentes do SDK do Windows, aí pode gerar confusão de bibliotecas, do que você importa, do que você não importa, qual é a versão que você está importando, versões diferentes do compilador, então não tem muito porquê você ficar trabalhando com isso quando você já tem o mais atual aqui, tá? Então não é necessário mexer nisso aqui normalmente. Você pode deixar ele sem essas outras coisas, só com o que ele marcou e tá tudo certo, tá? Eu vou. Existem outros componentes individuais, se você quiser implantar, tá? Muitos componentes individuais. A lista é extensa, mas é desnecessário para você ficar bulindo nisso, tá? Pode mudar a linguagem, mudar o local de instalação do VS Code, do Visual Studio e assim vai. Bom, não vou modificar nada. Quando você rodar a instalação, vai chegar nessa tela. Você simplesmente marca esse cara daqui e clica aqui em instalar durante o download. Ele vai baixar tudo. Se não me falha a memória, eu fiz essa instalação antes de ontem, ou foi ontem. 2.2 GB de download. Então ela é bem grandinha e depois de explodida, né, depois de compactar, de descompactada, vai custar aqueles 6 GB, tá? Só o C++. Então, instalar durante o download e pronto. Eu vou fechar que a gente não fez nada, tá? Então, é isso que você precisa. É basicamente isso que você precisa dele, tá? Para poder ter o seu ambiente rodando. E agora, eu quero rodar. Como é que vai ser o Visual Studio para a gente criar um projeto simplão? Então, lá vou eu aqui na linha do V, Visual Studio 2022. Então, essa é a tela de entrada do Visual Studio 2022 e esse cara daqui não existe mais, eu vou tirar ele. Essa é a tela que você vai ver logo assim que você termina de instalar o Visual Studio. É preciso dizer de que os projetos criados com o Visual Studio são totalmente montados para poder ter todas as facilidades se forem abertos e trabalhados dentro do Visual Studio Community, tá? Isso significa de que se você for pegar um código feito no Visual Studio Community e for levar, por exemplo, para o Visual Studio Code, você vai precisar reconfigurar o projeto para poder ele atender às mesmas características do que o Visual Studio Community fazia, e isso muitas vezes pode ser uma dor de cabeça, tá? É aquela coisa, criar um projeto no Visual Studio significa que por comodidade, vai ser muito mais interessante você continuar com o Visual Studio até o fim do seu projeto, né? O tanto que tiver de fazer naquele projeto, você vai fazer no Visual Studio. E aí nós temos a possibilidade de clonar repositório, se você usa Git, por exemplo. Então você tem um repositório no GitHub de um projeto já feito, né? E você pode baixar de lá do GitHub.
ou do Azure DevOps. Você pode abrir um projeto ou uma solução já existente. Tem um projeto do C++ já feito no Visual Studio Code, no Visual Studio, e você quer abrir aqui, massa, bota aqui para abrir. Quer abrir uma pasta local e configurar o projeto na mão, não tem problema nenhum, abrir pasta local. E se você quiser criar os próprios ajudantes usar os próprios ajudantes do Visual Studio para criar um novo projeto, clica aqui em criar um projeto e a gente vai ter a possibilidade de mexer, de escolher um tipo de projeto a ser feito. Então, vou criar aqui um novo projeto. Aqui a gente tem as linguagens que o Visual Studio dá suporte. Então você pode selecionar C++, que é o que a gente está almejando mexer, e aqui a gente tem todos os projetos de C++. A gente precisa aqui do projeto aplicativo de console, tá? Então é esse que a gente vai criar. Então eu cliquei nele, ele fica diferentinho, né? E depois eu vou para o próximo. E aí quando chega aqui, a gente vai botar o nome do projeto. O nome do projeto eu vou colocar como First Online Demo. E ele vai criar dentro dessa pasta daqui, que é o meu repositório de projetos. Além disso, tem aqui a configuração sobre a solução, onde ele pode colocar solução e projeto no mesmo diretório. O Visual Studio trabalha com o conceito de solução. O que é a solução? A solução ela é uma um conjunto, um software completo que é formado por outros pequenos softwares, que cada um é em si um software fechado. A ideia é que cada projeto do Visual Studio Code é um software em si que pode colaborar com outros softwares para poder formar um software maior. Então, esse software maior, composto dos mais diversos pequenos mini projetos, é o que a gente chama de solução dentro do Visual Studio. Tá? Então, a gente não precisa aqui para a nossa demonstração pensar muito, porque vai ser meio indiferente para o nosso caso que estamos demonstrando. Nosso projeto é pequeno, a gente pode deixar solução e projeto no mesmo diretório. Nosso projeto tem a intenção de crescer, então é bom deixar solução e projeto separados. Na dúvida, deixe separado, não vai fazer diferença para você num primeiro momento, tá? Então vou clicar no criar. E aí o Visual Studio vai criar um novo projeto e veja como é que são as coisas. O Visual Studio Code, o Visual Studio Community, ele tem esse código de exemplo. A gente tem um monte de comentários, tá? E a gente tem o int main stdc out hello world, tá? É muito comum a percepção de que se você já fez alguma coisa em C, aqui tudo vai funcionar. Então, isso é verdade, tá? A maior parte das coisas vão funcionar. Na verdade, eu estou dizendo a maior parte das coisas, mas como falei em sala de aula também, o C++ ele é um conjunto mais amplo da especificação do C. Tá? Então, o C é um subconjunto do C++. E aqui nesse código já está tudo montado. O projeto já está montado, já está tudo configurado, não tem mais nada o que mexer. Aqui é programar. E aí a gente tem o código simples aqui, e para poder a gente ver o compilado, executar o compilado, a gente pode clicar aqui em depurador local do Windows ou pedir para iniciar sem depurar. E veja o Ctrl F5 como atalho, tá? Sempre, sempre, sempre analise a sua IDE para poder ir aprendendo os seus atalhos para agilizar o seu andamento, tá? E aí ele abriu aqui um console com o texto Hello World, dizendo de que foi encerrado com código 0, quer dizer, o sistema operacional identificou que rodou com sucesso, e ele deu uma pausazinha para a gente poder ver. Fim. É isto que você tem no Visual Studio
para configurar e para poder fazer. Ele não tem mais, lógico, existem muitas configurações avançadas, tudo, mas para que você possa simplesmente ter ele rodando e construir as coisas aqui, é só isso. Como é que a gente cria arquivos? Você vai vir aqui nesse lado, que é o lado do projeto. Então aqui é o teu projeto, aqui é a solução. Solução pode ter mais de um projeto, tá? Eu estou aqui com um único projeto dentro da solução. Então você pode adicionar novas referências que não tem a ver com isso aqui, tá? É outra história. Dependências externas, DLLs, né? Outros .h, arquivos de cabeçalho você pode criar, arquivos de origem. Arquivos de origem, a tradução é meio estranha, tá? Arquivos de origem significa arquivos de código fonte. Em C, a gente tem em C++, em C, a gente tem a divisão quando vamos modularizar código, né? Quando vamos criar as nossas bibliotecas de apoio, a gente tem uma divisão entre assinaturas de código e métodos, né? E e o código em si. Então, quer criar os arquivos de extensão CPP ou .c, você vai vir aqui em arquivos de origem, botão direito, adicionar novo item, tá? E aí você vai dizer o nome do arquivo, clicar no adicionar, ele vai ficar aqui. Você quer adicionar um .h, um arquivo de cabeçalho, então botão direito, adicionar, novo item, vai botar aqui e veja que, apesar de eu ter escrito que eu queria cabeçalho, ele não botou a mudança da extensão. A extensão é HPP para qualquer coisa ligada a C++ ou .h somente e está tudo bem. Então são dois padrões possíveis, tá? Bom, isso aqui fecha tudo sobre o básico sobre o Visual Studio Code. Sim, Visual Studio Community. Tem uma outra coisa que a gente poderia pensar. Botão direito, adicionar no projeto, adicionar. Aí ao invés de vir aqui em novo item, você pode pedir para colocar classe. Então, botão, ele já vai te mostrar aqui um wizard que você pode utilizar para poder resolver. Ele vai criar por padrão um arquivo .h para o cabeçalho da classe e um arquivo .cpp onde você vai ter que colocar o seu código. Então coloca o nome da classe aqui, sei lá, person, e ele já cria aqui, ó, person.h e person.cpp. Se tiver herança, né, aí classe base, níveis de acesso, outras opções. Então, só isso ele vai criar aqui, ó, person.h, já está aqui a classe criada, o wizard da classe, né, criada, e a gente tem o person.cpp, que já tem a inclusão do person.h com a modularização correta, tá? Então, já tem aqui as coisas, o ajudante pleno que pode lhe ajudar a fazer as coisas bem direitinho, ok? Beleza, isso instala Visual Studio Community. Vamos agora salvar isso aqui, depois a gente brinca mais. Vamos agora falar de Visual Studio Code, tá? Visual Studio Code, o que que acontece? A gente tem uma a gente tem um guia específico para poder colocar o, o C++, tá? Quando a gente faz a instalação desse extension pack, né, que é a extension pack do Visual Studio Code, para a gente poder desenvolver em C++, que isso aqui seria independente, você teria de usar isso aqui independente de que compilador você vai utilizar. Se um compilador Microsoft, se o GCC, dentro de um Linux, não importa, essa é a extensão que a gente utiliza no VS Code para poder desenvolver em C e C++, tá? Só que quando você coloca isso aqui, ele vai abrir uma
nova welcome screen, que é essa daqui, ó, um walkthrough. Get started with C Development. Quando você clicar aqui, ele vai ter assim, configure seu ambiente C++, e aqui do lado, ó, a gente tem isso daqui. Gente, isso aqui é ouro. Qual que é a coisa? No Windows, recentemente, o Windows começou a colocar as ferramentas de instalação de software pela linha de comando. Então, esse daqui, o winget, é o comando de instalação de software homologado para o Windows, tal qual se faz em Linux, tá? Então, isso daqui é muito tranquilo para você colocar. Você vai copiar essa linha e quando você copiar essa linha, você precisa, no menu iniciar, abrir um terminal. Veja, eu tô com o Windows 11 e eu instalei na loja o aplicativo do terminal, porque ele me ajuda muito para outras questões. Mas se você não utiliza o terminal, você pode fazer com o CMD também, executado como administrador, ou você pode usar o belíssimo, o super interessante PowerShell, onde, aberto como administrador, você também consegue rodar esse comando. É importante que esse comando seja colocado como administrador, tá? Então, vai abrir como administrador. Isso aqui é só o PowerShell. No meu caso, que eu gosto e que trabalho é normalmente esse aqui. Então, venho para ele, executar como administrador. E aí, você vai fazer tocar no botão direito do mouse dentro do console, que ele vai colar dentro do terminal, tá? Isso daqui está dizendo o seguinte: ao aplicar comando de instalação de software do Windows, instale as ferramentas de build do Visual Studio 2022 de maneira forçada, porque eu não quero responder nada, eu quero que ele se resolva. E sobrescreva se já existia alguma pré-configuração anteriormente. Eu quero que ele espere a instalação terminar, que a instalação seja passiva, quer dizer que ele não fique me perguntando coisas no meio do caminho, e que adicione a instalação já existente, caso ela já exista, né? As ferramentas de compilação do C, as ferramentas de compilação do C específicas para compilação em 32 bits e em 64 bits, e também o Windows SDK 2000, do ano de 22, na versão 22000. Tá? O Windows SDK são as bibliotecas internas do Windows que permite você programar utilizando o Windows, né? Utilizando as bibliotecas do Windows. Rodou isso aqui, o Windows vai baixar o Visual Studio Code, somente as coisas necessárias, obviamente só aquele 6.22 GB depois de descompactado e instalado, e vai estar tudo redondinho para você poder rodar. Então tudo isso aqui, na verdade, é como se fosse uma instalação básica do Visual Studio Community, tá? E vai ter o Visual Studio lá que você vai poder utilizar, só que você vai também poder utilizar no C++, o C++ no VS Code. Então, depois de rodar essa linha daqui, o que é que vai acontecer? Você precisa verificar se instalou. Para verificar se instalou, você vai no menu iniciar e vai digitar Developer. Se você fez a instalação correta e seu Windows está em inglês, então o nome vai estar aqui, Developer. E a gente vai ter o PowerShell para o Visual Studio e o Command Prompt, o CMD do desenvolvedor. Esses caras são importantes e existem porque o Visual Studio, o Community, ele tem uma série de configurações de variáveis de ambiente, de configurações do sistema operacional, que só são feitas para ele. Se alguém quer utilizar aquilo que ele faz, precisa rodar as configurações de início do Visual Studio Community, tá? E esse prompt faz isso. Então você precisa rodar isso aqui
ver se primeiro se isso existe. Isso existindo, massa, significa que a instalação foi feita com sucesso, tá? O detalhe é como esse cara é quem traz a inicialização correta dos compiladores, então você precisa abrir um desses, ou o CMD, ou o PowerShell, tanto faz. E quando você sair, quando você rodar esse Developer Command Prompt, esqueci de dizer, em português vai ser prompt de comando do desenvolvedor. Então você procura por desenvolvedor ao invés de developer, tá? Mas voltando aqui, a gente vai precisar iniciar o Visual Studio Code a partir deste prompt. E aí o Visual Studio Code vai ter condições de observar todas as configurações do compilador de maneira correta. Então, a partir desse ponto aqui, você manda o comando code. O comando code vai abrir o teu Visual Studio Code e aqui esse setup já vai estar feito sem maiores problemas, tá? Tudo tranquilo. Você pode começar a brincar de criar os novos arquivos e tudo, tá? A gente pode também, no caso, a gente tem sempre que for ligar o Visual Studio Code, vai ter que abrir a partir do prompt do developer, não vai poder mandar direto para clicar no ícone do VS Code. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma configuração que pode ser feita para carregar isso imediatamente. Então, para a gente ver essa configuração, a gente procura por VS Code C++, e a gente tem essa primeiro resultado. Programando em C++ com o Visual Studio Code, tem uma subseção lá dele que é Microsoft C++ no Windows, tá? E aí, nesse local, a gente tem todas essas instruções que a gente acabou de conversar. Você pode fazer tanto pela linha de comando do winget, que é como o próprio Visual Studio Code recomenda, como você pode também fazer a instalação direta do Visual Studio Community lá das ferramentas e depois só verificar e rodar a partir daqui. Veja, se por alguma razão você não pode rodar o VS Code pelo prompt de comando, você pode achar um contorno para construir projetos C++ no VS Code, rodando o VS Code fora de um prompt de comando do desenvolvedor. Então a gente clica aqui e ele já mostra o que é que precisa ser feito. Run VS Code, né? Rodar o VS Code fora do prompt do desenvolvedor de comando. Ele explica a questão, por exemplo, o caso de SSH, né, que não tem como. E aí, se for o caso, o seu arquivo tasks.json precisa ter essas alterações aqui nos argumentos, tá? Shell executable args. E aí o que vai fazer? Toda vez que ele for utilizar o compilador da Microsoft, que é o cl.exe, ele vai antes fazer a carga do CMD carregando o BAT do Visual Studio Code, né, do Visual Studio Developer Command Prompt, e só assim ele vai puxar as compilações. Então, esse cara daqui teria de ser alterado no seu projeto, tá? Não é geral, tá? Então, essas coisas precisariam ser feitas para poder se ajustar. Quando você faz o tasks.json que eu estou falando, é isso aqui, ó. Esse arquivo daqui que é o que tem as regras de como é que compila, como é que roda o teu programa, tá? Normalmente ele detecta isso aqui sozinho, mas aí no caso do Visual Studio Code, para ele utilizar o Visual Studio Community, né, o compilador do C++ do Visual Studio Community, você precisaria de algumas modificações aqui, tá? E é isto, gente.
para a gente conversar sobre instalação da plataforma e uso da plataforma, é isso aqui que precisa, tá bom? Abraço, até o próximo encontro.